Olá, irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindo a esta nossa devocional desta quinta-feira, 28 de maio de 2020, nesta semana em preparação para a festa de Pentecostes. Palavra de Deus do Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Até aqui. Muito bem. Ontem nós falamos daqueles princípios gerais do porquê da presença do Espírito Santo na vida da igreja, revelando as Escrituras, dando-lhe plena compreensão, levando-nos a toda a verdade, dando-nos plena comunhão e unidade entre nós e despertando-nos para a nossa missão no mundo através do empoderamento e ao mesmo tempo da mobilização à luz de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero tratar de outros 3 aspectos também muito importantes da presença do Espírito Santo na igreja, do porquê da presença do Espírito Santo na igreja e por que devemos nos relacionar com ele de forma pessoal, como pessoa que ele é, porque devemos dirigir-lhe as nossas palavras, sentimentos, orações, porque devemos tê-lo sempre em mente, procurar senti-lo, procurar conhecer a sua vontade, a direção e a condução que ele nos dá, porque o Espírito Santo, como eu disse, é uma espécie de alma vivente da igreja. Posto isso, vamos entender, à luz do texto de João, sem querer fazer uma exegese muito profunda, uma hermenêutica muito acurada, apenas a título devocional, a primeira razão pela qual o Espírito Santo está presente na igreja, e de maneira especial na vida do crente, e o crente pode senti-lo, é que o Espírito Santo nos dá uma profunda sensibilidade da presença do pecado, e uma profunda convicção de que somos pecadores. O Espírito Santo nos leva à terrível consciência do que seria a nossa vida sem o amparo de Cristo e mais, leva-nos a ter consciência que esta presença ainda hoje em nossas vidas é de fato a causa da nossa infelicidade, é a causa última e ao mesmo tempo primeira de todos os nossos sofrimentos, de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, inclusive quando nós não temos nenhuma razão ou concorrência para que haja o sofrimento ou a dor, mas pelo fato de estarmos vivendo neste mundo caído, sob a maldição de Deus, posto que há a presença e a influência do pecado, é o Espírito Santo quem nos dá a sensibilidade para que nós descobramos estas coisas. Portanto, todo homem que tem de fato o Espírito Santo em si tem uma profunda convicção de ser pecador e ao mesmo tempo tem uma profunda odiosidade para com o pecado. Ele odeia o pecado em si, ele detesta o pecado em si, ele chega a ter náusea, nojo do fato de ter cometido atos tão abjetos, tão grosseiros, tão baixos, tão vis contra o seu amado, contra o seu Salvador. Então a primeira grande sensação de um homem cheio do Espírito Santo não é que ele tenha a sensação de que ele é santo, mas é a sensação de que ele é pecador. É exatamente o contrário. A presença do Espírito Santo em nós leva-nos a considerar-nos como pecadores, vis e abjetos. Estaríamos numa condição terrível sob o desamparo de Cristo, não fosse a obra redentora que Cristo realizou na cruz e que o Espírito Santo aplicou em nós quando regenerou-nos, produziu-nos fé, justificou-nos, santificou-nos, adotou-nos como filhos e agora predispõe pelo caminho da santificação que a glória seja o nosso destino final. Portanto, o Espírito Santo leva-nos à odiosidade do pecado, junto com a convicção terrível de que somos pecadores. Depois, o Espírito Santo está na igreja para que, uma vez que tenhamos consciência dessa pecaminosidade, ele também desperta em nós a tremenda necessidade de Cristo. E essa necessidade de Cristo, ela vem
a reboque da necessidade de santificação. Ou seja, o Espírito Santo é Ele mesmo que, ao demonstrar a nossa situação no pecado, também demonstra os meios e os caminhos para a santificação, levando-nos a ter Cristo e a considerar Cristo como o bem mais precioso, a experiência mais genuína e mais necessária, posto que mais verdadeira. Nós precisamos urgentemente entender que o Espírito Santo murmura dentro de nós, não só convencendo-nos do pecado, mas falando-nos da necessidade imperiosa de continuar crescendo em santificação, em purificação ao longo da nossa trajetória. Alguém que, pleiteando ou dizendo ter vindo a Cristo, conhecido o Evangelho, recebido a salvação, mas continua na vida velha, continua nos velhos vícios, continua vivendo de maneira torpe, esse tal não tem o Espírito Santo. E se ele não tem o Espírito Santo, ele não é salvo, porque o Espírito Santo, entre outras coisas, ele é o motor, o combustível, a força motriz que empurra a nossa vida ao encontro das coisas belas, puras, santas, santificadas. É o Espírito Santo que nos faz tomar gosto pelas coisas dos céus, pelas realidades do paraíso, pelas coisas do mundo por vir, pela santidade aqui e agora, pela castidade, pela fidelidade matrimonial, pela palavra da verdade, pelos relacionamentos marcados com justiça, pelo amor à verdade, pela prática do amor, pelo fazimento das boas obras. Coisas, nenhumas dessas nós viríamos a fazer não fosse o Espírito Santo em nós, pois ele é essa força que nos atrai, que nos seduz, que nos prende à pessoa maravilhosa de Cristo. É essa força que nos leva a contemplar, a considerar e a desejar a glória e a glorificação do Pai. Portanto, o Espírito Santo, ao convencer-nos do pecado, demonstra-nos a irresistível necessidade de santificação. Ao fazer-nos sentir ódio pela vileza do pecado, leva-nos a amar, a desejar, a agarrar-nos a tudo que é bom, que é honroso, que é justo, que é perfeito, que é puro e que é santo. E uma terceira grande consideração nesta manhã: somos pecadores, convencidos pelo Espírito Santo. Temos necessidade de santificação e Ele mesmo nos dá os meios pelos quais nós devemos seguir tal trilha. Por último, o Espírito Santo nos renova todos os dias, em nossa mente, em nosso coração, a convicção das promessas, a convicção do galardão, a convicção da felicidade, o que de fato nos atrai, que nos seduz, aquilo que nos dá conforto para a hora presente. Por isso que ele é chamado de Consolador. O Consolador, ele não só pensa e trata as feridas, mas como ele aponta o amanhã glorioso, ele aponta o porvir de vitória, ele aponta um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de paz. Ele nos consola na hora presente, recordando-nos os grandes feitos do Senhor no passado e apontando para a obra maravilhosa que está à nossa frente. Aquelas nós as temos pela memória e pela ação de graças. No presente, nós desejamos possuí-las pela esperança e pela súplica, mas no futuro, não é que tais coisas poderão acontecer aos crentes. O Espírito Santo nos assegura que nos céus elas já estão reservadas, já estão guardadas para nós, e esse tempo se aproxima. Ele é breve. O quanto antes nós tomaremos posse da glória, da bem-aventurança, da visão beatífica, da comunhão com os santos, na absoluta ausência do mal, do pecado, do juízo, para vivermos um tempo de ventura e de graça. Estas coisas, desde agora, o Espírito Santo nos assegura ao coração. Ele todos os dias sussurra aos nossos ouvidos, ele murmura dentro do nosso coração, como um rio caudaloso de águas serenas que se precipitam para o mar da glória e do amor de Deus. Nós somos todos os dias encaminhados pelas promessas, a chegarmos um dia a contemplar e a usufruir tudo quanto o Espírito Santo nesta hora nos convence ser a mais absoluta verdade da parte de Deus, causa do nosso consolo, causa do nosso conforto, causa do nosso descanso, mesmo em dias como esses, mesmo em dias de tanta incerteza e de tanta insegurança. O Espírito Santo traz consolo, conforto ao nosso coração, ao assegurar-nos que as promessas de Deus já estão reservadas, seguras, guardadas, e no tempo devido, o tempo desejado por Deus, elas alcançarão de cheio, de pleno as nossas vidas, e nós não teremos mais do que nos
chorar, murmurar ou reclamar, porque estaremos plenamente satisfeitos da visão daquele que é, que era e que vem pelos séculos dos séculos. Amém. E que Deus muito te abençoe.